Aleluia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O aperfeiçoamento está na última era da igreja. Deus mandou um profeta, aperfeiçoou o ministério. Você me dá o horário final de CD. Amém. Eu quero ter tempo aqui para me falar alguma coisinha. Eu vou repetir alguma coisa para vocês, mas eu creio que isso daqui é muito importante para nós. Sétimo selo 157, presta atenção. Ó, que dia no qual estamos vivendo. Que grande coisa. Agora podem ver o mistério, o segredo. Quando isto se foi, algo veio e disse: não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, porém era algo como que por dentro: tenho que dizer-lhes a verdade, assim como sucedeu. Algo veio e disse: não temas, porque isto é a terceira etapa. Você se recorda da terceira etapa? Me disse: tens tido tantos imitadores por causa disto, que tens tratado de explicar, porém nunca trates de explicar isto. Quantos se recordam dessa visão? Isso já faz como que 7 anos, em 1963, fazia 7 anos que ele tinha tido esta visão da terceira etapa. E Deus já havia avisado ele: não diga a ninguém, porque não haverá imitadores. Me disse: não trates de explicar isto, esta é a terceira etapa, porém te encontrarei ali dentro. Correto? Eu quero apenas passar por algumas partes. 164, sétimo selo. O podem ver? A verdade da visão de Deus. Os 7 anjos trazendo-me do ocidente, vinha do ocidente para o oriente, para esta mensagem nesta noite. Agora, a voz daquele trovão e a missão que foi trazida, tudo tem sido revelado e provado que era de Deus. Pense bem, eu não conhecia estes selos, têm sido revelados nesta semana. Pensou alguém nos 7 anjos? E está sendo a mensagem que haveria de sair. E esta sendo a mensagem que haveria de sair. E os anjos trazendo-me para isto. Para isso. Recordem, o 7º anjo foi o mais notável para mim. O irmão Branco está contando coisa aqui que já havia acontecido. Está contando agora o que aconteceu 28 de fevereiro de 1963. Está contando a visão que ele tinha tido antes, 7 anos antes, em 1956. Agora, em 1963, ele pregou os selos, e ele está contando, isso daqui que eu estou lendo agora, é ele contando de algo que aconteceu em 28 de fevereiro de 1963, lá sobre o Monte Pôr do Sol. 7 anjos. Pensou alguém nos 7 anjos? E esta sendo a mensagem que haveria de sair, e os anjos trazendo-me para isso. Recordem, o 7º anjo foi o mais notável para mim. Me parecia mais importante que qualquer dos demais. Tinha a ver com ele, era o mais importante. Tinha o 7º selo, era o mais importante. Eu vi que estavam de pé assim, em forma de pirâmide, e estava de pé aqui assim, e ele mostrou que é 3 de cada lado e um em cima, e ele estava lá perto daquele que estava em cima, porque ele é o último anjo da pirâmide. Vocês estão notando? Ele está ali em cima, você vê o anjo que ele mostrou, que era o espiritual, e ele mostrou ele ao lado daquele anjo que tinha o 7º selo. Agora, se recorda da visão quando vi um grupo de passarinhos com suas plumas todas abatidas, e eles voaram para o oriente,
Logo havia outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam pombinhas, com suas asas tão lindas, e elas também voaram para o Oriente. Estava pensando nessa visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e logo o seguinte foram anjos. Os passarinhos menores, passarinhos maiores, e logo foram os anjos, na pirâmide, 7 anjos. Eu estava de pé ali, e deixou de soar a explosão, e eu estava olhando assim para o ocidente, e eles chegaram e me arrebataram ao ar. E então eu estava fora de mim. O anjo, que me parecia ser tão extraordinário, estava à minha direita, ou me perdoe, à minha esquerda, onde eu entrei na constelação. Porém, contando da esquerda para a direita, ele haveria sido o 7º anjo. Agora recorde os 7 mensageiros. Ele está claro isso para nós. Agora recorde os 7 mensageiros. Se recorde da pirâmide formada de pedra branca, segundo o sonho do irmão John Jackson, o qual lhes interpretei. Notem, na noite em que fui daqui, houve 6 sonhos e todos me dirigiu a mesma coisa. Logo sucedeu a visão que me mandou ao ocidente. Amém, amém. Eu creio que eu tenho o suficiente até aqui para eu poder te dar mais alguma coisinha que eu desejo te dar. Vou repetir uma aqui, 168, é coisa que vocês conhecem, só para vocês lembrar, porque isso daqui é importante. Logo em seguida, eu tomei uma espécie de alavanca e tirei a copa da pirâmide, e por dentro havia pedras brancas onde não havia nada escrito. Então foi quando me fui ao ocidente. Eu disse a todos: não venham ao ocidente, fique aqui e observe isto até que eu volte. Fui ao ocidente e sucedeu esta grande explosão. Voltei ao Oriente com o Espírito Santo, interpretando isto da palavra que estava sem escrever. Agora, se isso não é o Deus Todo-Poderoso, diga-me você, que será? Interpretando não só o que estava escrito é os 7 selos, mas interpretando o que estava sem escrever, que são 7 trovões. O Espírito Santo interpretou. Agora muitos tomam isso e dizem: bom, o irmão Brana sabia, mas nós não. Por certo que nós não sabemos, nós somos incrédulos. Se nós formos crentes, nós sabemos. Deus não tem esposa incrédula. Quem tem esposa incrédula é o diabo. Deus tem uma esposa igual a ele. Ele fala e está falado. Agora,